Então, muito bem, vamos novamente lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Personal Empresário, eu sou o Wesley Olivar, e aqui a proposta é discutir estratégias de como fazer um personal, né, você personal, lucrar 3 vezes mais, trabalhar 3 vezes menos em 2021. O tema da nossa segunda live é: será que a academia realmente dá dinheiro? Então isso é o que a gente vai discutir hoje aqui. A gente sabe que essa é uma objeção muito comum. Quem já pensou em empreender tem sempre essa dúvida: será que dá dinheiro? Será que vale a pena o trabalho? E a gente vai discutir, e eu vou mostrar para você aqui hoje, através dessa aula, que sim, é realmente muito lucrativo. Claro, dependendo da forma que você lida com todas as variáveis, se você monta algo que seja realmente seja algo inovador e que você preze por alguns pontos fundamentais de qualquer negócio. Tá certo? Então, nós estamos aqui transmitindo através de 3 plataformas, no Facebook, no YouTube e também via Instagram, tá certo? Eu vou aqui habilitar os comentários, caso alguém queira fazer algum tipo de pergunta, e no final eu deixo um tempo para responder, caso tenha alguma coisa, alguma dúvida, tá? E da mesma forma, quem tiver alguma pergunta que quiser fazer depois via rede social, é só mandar para a gente, assim que puder, a gente já responde isso. Se for um tema muito discutido, a gente pode até fazer uma outra live em relação a isso. Tá certo? Então, eu dividi a nossa aula aqui de hoje em vários tópicos, tá? A gente vai falar um pouco sobre história, um pouco sobre dados, um pouco dos problemas que os profissionais que querem empreender, eles encontram aí na carreira, tá? E acho que vai ser uma aula bem bacana, vai ser uma aula bem produtiva, tá certo? Então, caso o som não esteja saindo aí, algo do tipo, manda mensagem aqui para mim, que eu vou olhando o tempo todo e eu posso adequar o tipo de conexão e etc. Essa é a nossa segunda transmissão, e a gente está fazendo uma transmissão aqui em alta resolução, então dependendo do tipo da sua conexão, você talvez tenha um pouco de dificuldade para acompanhar. A gente pode ajustar isso nas próximas lives, tá certo? Então, muito bem, vamos começar aqui com o nosso primeiro tema. Só aqui mostrar agora esse é o que está rodando aqui. E muito bem. Então vamos começar aqui falando sobre dados, né? A IRSA. A IRSA nada mais é do que uma instituição aí que controla toda a parte do setor de fitness no mundo, tá certo? E aí tem um dado aqui que é bem interessante, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo maior em número de academias no mundo, tá? Então o Brasil é o segundo país que tem o maior número de academias no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que fica em primeiro lugar. Então, vocês podem observar que a gente está bem próximo, né? Então, no Brasil, nós temos aí 35 mil academias, e nos Estados Unidos está em torno de 39 mil academias. Se comparar, são países de grande extensão, tá? Mas tem uma diferença grande aí entre os dois em relação ao número de praticantes. Então, vamos lá. Vamos olhar uma coisa interessante, tá? O Brasil, ele tem aí, ó, 9,6 milhões de pessoas matriculadas em academias, tá? E são dados recentes, enquanto os Estados Unidos têm 61 milhões de membros matriculados. A gente sabe que membros matriculados não quer dizer também tanta coisa, né? Quantos alunos são matriculados em academias que nunca frequentam as academias, tá? Então, se você conhece algum aluno que é assim, você sabe já que isso é recorrente, não é uma coisa... É um dado que você tem que levar em consideração, mas sabe que também boa parte disso, talvez 30% não frequente, tá? Então, se você pensar que no Brasil nós temos aqui, ó, 35 mil contra 39 mil, e eu tenho 9 milhões de pessoas aí frequentando a academia, enquanto os americanos frequentam muito mais, então a gente sabe que tem uma demanda aí, né, reprimida, tem muito espaço ainda nas academias, tá? Mas você com certeza percebe aí na sua cidade, na sua região, que direto, né, sempre aparece uma nova academia. Então, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempos de pandemia, você vê academias inaugurando, ou seja, isso te faz pensar, né? Será que a academia realmente é lucrativa? Porque mesmo na crise, que todo mundo insiste em dizer que a crise existe, mesmo em tempos de pandemia, onde as academias foram aí, foram muito prejudicadas e por muitas vezes não conseguiram abrir as portas, né? Porque por causa do decreto e tal, ainda continuam abrindo academia. E por que será? Será que realmente é um negócio lucrativo? Vamos ver, vamos dar andamento aqui na aula e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, tá? Mais um último dado aqui para a gente falar sobre o número de obesos, né? Então, vamos pensar na proposta das academias, né? As academias, elas têm a grande função de tirar as pessoas do sofá,
né, e deixar as pessoas muito mais saudáveis. Mas a gente sabe que o ideal é que essas pessoas tivessem, né, assim, pessoas obesas, por exemplo, seria o foco principal de uma academia. E hoje, infelizmente, você vê poucos obesos em academia, tá? Talvez por vergonha de frequentar uma academia, talvez de não sentir parte daquele grupo, ele acaba não frequentando a academia. E isso acaba sendo uma grande contradição, né? Você vê muitas pessoas magras, né, nas academias, e as pessoas que realmente precisam muito mais, ou precisam de urgência nesse caso, elas não estão lá. Tá? Então aqui até fica uma grande oportunidade, né? Você vê pouquíssimas academias que têm essa abordagem para trazer, para atrair clientes obesos, por exemplo, né? Então você vê pouco marketing envolvido em relação a isso. Se você vê qualquer tipo de chamada para uma academia convencional, sempre tem lá um homem, sem camiseta, bem sarado, e também uma mulher, né, bem sarada também. Então, isso talvez de forma subliminar, te passa a impressão que você precisa ter aquele shape para poder frequentar aquele lugar, né? E, na verdade, você teria que colocar aí na sua propaganda pessoas normais, né? A gente sabe que poucas pessoas têm aquela definição que eles insistem em colocar nas fachadas das academias. Isso acaba afastando o cliente ao invés de atrair. Então, fica aí até uma sacada para quem já pensa em empreender e tem ainda não teve essa sacada para poder direcionar melhor o público, tá certo? Então, antes de começar aí, né, dando sequência na nossa aula, a gente vai começar pelo tópico número 1, que a gente fala sobre o perfil do personal trainer, tá? Até o drama da vida de um personal trainer, né? O personal trainer ainda, isso melhorou bastante, ele era um profissional muito desvalorizado, e com o passar dos anos, a partir dos anos 2010, na verdade, começou o grande boom de personagens no Brasil, e hoje tem personagens que ganham realmente bastante dinheiro. Tá? Mas qual é o custo de você ganhar bastante dinheiro no personal trainer? Geralmente os personagens que mais dão aula são os que acabam ganhando mais dinheiro, mas que não tem tempo para treinar, não tem tempo para comer, não tem tempo para dormir, não tem tempo para passar com a família, então ele vende saúde, mas ao mesmo tempo ele não vive a saúde, né? Ele não tem saúde na vida dele, e eu conheço vários personagens que passam por esse problema. E aí tem um grande porém, né? Como o personal trabalha muito, ele tem dificuldade para gerir o próprio dinheiro, porque ele mal sabe quanto ele ganha. Assim, ele acha que o cheque que ele ganhou ali do cliente dele é o quanto ele lucra. Só que isso, na verdade, é o quanto ele fatura. Então, o quanto ele deslocou para poder chegar naquele cliente, o quanto de tempo que ele deslocou. Então, por exemplo, se ele gastou 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para dar 1 hora de aula. Então, ele gastou ali 3 horas de aula para atender um aluno de 1 hora. Então, basicamente, ele ganhou ali 33% do valor que ele cobra. Isso só em relação ao tempo, né? Se ele cobra por aula, cada hora a aula dele vale muito. Ele vai ter que deslocar, gastar combustível, tem um desgaste do carro, tem o risco possível de ter algum acidente, gastar com estacionamento, com alimentação, e será que a conta fecha, né? Então, assim, o personal ele tem a falsa impressão de que ele ganha bem, tá? Na verdade, ele fatura bem, mas o lucro dele não é tão alto quanto ele imagina. E os personagens que mais dão aula são os personagens que têm um custo alto e geralmente nunca fizeram essa conta aí para entender o quanto realmente lucra, tá certo? Então vamos lá. Esse é o drama da vida do personal trainer que eu acabei de falar, né? Ele tem essa dificuldade. E ele se vê muitas vezes preso a essa função. Ele não sabe quanto tempo ele vai aguentar fazer a mesma função por vários anos, né? Então, imagina que eu já fui, por exemplo, um personal que eu ficava ali entre os 30 personagens que mais davam aula na academia. A gente tinha isso todo ano lá, né? E eu fui isso por várias vezes. E cada ano que eu sentia que eu ganhava esse prêmio, né? Ficava lá entre os 30, entre os 10, era bacana, porque é uma espécie de um reconhecimento, mas ao mesmo tempo eu pensava, será que por quanto tempo eu vou aguentar dessa forma, né? Esse reconhecimento de trabalhar mais não necessariamente quer dizer que você ganha mais, né? Talvez eu não estivesse sendo eficiente. E isso era uma coisa que ficava na minha cabeça, né? E eu tenho certeza, eu tenho conversado bastante com vários personagens, inclusive tenho feito algumas entrevistas aí, e o drama é o mesmo, tá? Todos eles têm esse drama de precisar vender diariamente a hora-aula
e tem o problema também da instabilidade que eles sofrem aí no mercado de trabalho, tá certo? Então, esse é um problema que a gente encontra nos personagens, na vida dos personagens. E aí eles pensam, então eu vou montar uma academia, né? Vou montar uma academia que pode ser um caminho bem lucrativo para eu ganhar dinheiro, né? Então, aí tem o que não fazer, né? As pessoas acham que montar as academias, por ser um negócio lucrativo, não necessariamente tem que ser feito de forma profissional, tá? Então, muito personal mistura isso. A gente vê isso na sala de personal, quando alguns personagens, por exemplo, têm essa dificuldade. Você vê a relação que ele tem com o aluno dele, é uma relação de amizade, e nem sempre é uma relação profissional, onde ele está ali para prestar um serviço para aquele cliente, e aí você vê um personal com mal vestido, com roupas inadequadas, com boné para trás, algo do tipo, às vezes não condiz ali com o serviço que ele deveria entregar, né, ou com a postura que ele deveria ter enquanto profissional. Tá? Então, o que não fazer é não monte academias que você vá gerir aquilo de qualquer jeito. Tá? Então, você não pode montar uma academia no formato que você acredita, sem fazer pesquisa de mercado, abre as portas e esperar que os alunos cheguem. Não é assim que funciona. Tá? Então, como é que você vai fazer isso corretamente? Qual que é a melhor forma de fazer isso corretamente? O primeiro ponto é você analisar como é o seu mercado, analisar a sua concorrência, possível concorrência, você tem que analisar qual é o serviço que você quer entregar, qual que é o público que você quer atender, qual vai ser o seu custo de operação, tá? Então você precisa primeiro entender qual vai ser o local que você vai montar a academia, o quanto você vai ter que gastar de reforma, o quanto você pretende gastar de equipamentos, e aí você vai criar uma coisa que chama planejamento, tá? Que a gente chama de plano de negócios, né? Você vai criar um plano de negócios que vai te guiar aonde você tem que ir, qual passo você tem que fazer primeiro, o que vem depois, porque tudo tem uma certa ordem para aquilo acontecer, e se você vai colocando dinheiro sem planejamento, talvez você se depare em algum momento aí com a falta de dinheiro, onde o seu negócio não está pronto para abrir, mas também você não pode voltar mais atrás porque você já alugou aquele espaço, já começou uma reforma e você criou um problema ao invés de uma solução para a sua carreira. Então, o planejamento é algo básico que você tem que fazer logo que você pensa em montar a sua academia. Será que é viável? Será que não é? Eu vou te mostrar hoje aqui através dessa live, em uma planilha que eu vou compartilhar com vocês, que você tem várias formas de validar o seu negócio antes mesmo de colocar a mão na massa, e esse, na verdade, deveria ser a função principal desse planejamento. Tá certo? Então, exemplo de quem chegou. Eu, na minha carreira, né, formei em 2007 e tenho um bom tempo na área de personal trainer e tive ao longo do caminho vários amigos, vários clientes que a gente ajudou, clientes que viraram amigos, na verdade, que a gente ajudou a chegar lá e a montar o próprio negócio, tá? Seja na época que eu trabalhei com importação de equipamentos, na época que eu trabalhei na época de desenhar o modelo da academia, ou simplesmente desenhar o plano financeiro para que aquela academia tivesse sucesso, tá? Então, a gente tem aí vários exemplos de quem chegou lá, inclusive essa semana passada, eu entrevistei vários personagens que a gente vai trazer aqui algumas lives também, né, com esses temas e mostrando que várias pessoas chegaram lá desde que eles seguiram a nossa recomendação em relação ao que montar, como atender e etc. Tá certo? E aí você me pergunta, mas sei lá, será que a academia dá dinheiro? Será que eu vou dar conta? Acho que funcionou para ele, não quer dizer que vai funcionar para mim. Eu não estou pronto tecnicamente para isso. Eu não tenho dinheiro para montar uma academia. Na minha cidade tem muitas academias iguais ao modelo que eu quero montar. Então, essas objeções, elas aparecem aos montes, tá? Então, está muito ligado ao enxergar o copo cheio, né, o meio cheio, ou enxergar o copo meio vazio. É importante que você entenda que existe espaço para todo mundo. Eu mostrei aqui no começo, olha aqui, você pensar que o Brasil é o quarto maior em número de obesos e os Estados Unidos é o primeiro. Se você pensar em relação ao número de pessoas matriculadas, nós temos aqui pouquíssimas pessoas matriculadas em relação aos Estados Unidos. E nós temos aí, um pouco aí, temos 4.000 academias a menos somente que os Estados Unidos, que é a maior potência do fitness ali. Tá? Então, existe ali uma grande demanda para trabalhar,
as pessoas ainda não estão nas academias. Esse ano, especificamente, né, em 2020 e 2021, a gente está vivenciando uma coisa que chama pandemia, e a pandemia mostrou claramente que as pessoas que não têm saúde são as pessoas mais vulneráveis a esse vírus. Então imagina que esse ano, 2020 e 2021, vai ser um divisor de águas no setor de academias, porque as pessoas querem se tornar mais saudáveis, mais aptas, mais atléticas, para que elas fujam de doenças desse tipo. E eu simplesmente, fortemente, infelizmente, acredito que nós vamos passar com esse vírus por muito tempo, ou variações desse vírus, e logo em breve, espero que não, mas a gente pode ter aí alguns outros tipos de vírus. As pessoas que não têm saúde, que se alimentam mal, que são estressadas, que não treinam, que não cuidam da saúde no geral, são as pessoas que mais vão sofrer com isso. Tá? Então, para quem hoje é um personal que dá várias aulas no dia, mal sabe quanto ganha, desloca pela cidade, não tem tempo para treinar, também é um fator de risco, né? Ele também é um grande grupo de risco para poder pegar qualquer tipo de doença, né? Ter qualquer tipo de doença. Então, imagina que, além disso, na carreira de um professor, de um personal, ele vai ter também um grande espaço para montar a sua academia. Então, imagina que você construindo algo, você deixa um legado, né? Além de financeiramente ser muito lucrativo, como é o tema dessa aula, isso deixa um legado e ele consegue atender muito mais pessoas, tá? Qual que é o melhor jeito de errar, né? Qual que é o melhor jeito de errar ao fazer qualquer projeto? É você simplesmente não planejar, tá? Abrir a academia e esperar que os alunos cheguem para a sua academia. Isso não acontece, tá? Isso não acontece. Pode até chegar, mas se você não oferece algum tipo de atendimento de qualidade, os alunos não ficam. Então é importante que você tenha um planejamento de quanto você vai investir, o quanto você vai divulgar, como é que vai ser a sua abordagem, qual vai ser o seu preço, né, o que você vai entregar de valor para o seu cliente. Tudo isso influencia se a sua academia vai ser lucrativa ou não lucrativa, tá certo? Então, o melhor jeito de fazer isso corretamente é você planejar, tá? De destinar todos os tipos de verba e saber que você precisa de um caixa de reserva, quais serviços você vai oferecer e por aí vai, tá? Então, sem me alongar muito, já fiz uma pequena introdução aqui de dados, já falei um pouco da vida do personal e já falei um pouco sobre as principais objeções de como montar a sua academia. Mas agora eu quero compartilhar com você uma planilha que eu chamo de planilha bônus, tá? Que é uma planilha que eu não precisava compartilhar com vocês, é uma coisa que eu uso com os meus clientes aqui, mas que eu acho interessante para que essa aula tenha sucesso e efetividade. É uma planilha que a gente utilizou aqui, nesse caso era de um cliente, e esse cliente, a gente atendeu ele no final de 2016 para 2017, e eu tinha um plano com ele até o final do ano passado, tá? Até o final, na verdade, 2020, vou até checar aqui, tem uma evolução. E a gente foi retroalimentando essa planilha ao longo do tempo, e os dados que eu vou mostrar aqui são dados reais, de onde ele chegou, de onde ele saiu, o quanto ele investiu, e vocês vão perceber que uma academia, ela pode ser muito lucrativa quando você desenha essa academia do modelo certo. Então aqui eu não vou levantar a bandeira de qual academia é mais lucrativa, pensar em relação à técnica, né? Então, academia de musculação ou academia de crossfit ou treinamento funcional, qual que é melhor? Tecnicamente eu não vou levantar essa bandeira, mas como negócio, uma academia de treinamento funcional, ela é muito mais lucrativa do que uma academia convencional de musculação. Primeiro porque o custo de investimento para uma academia de treinamento funcional é infinitamente menor. O valor que você cobra por uma mensalidade de uma academia de treinamento funcional é muito maior do que uma academia convencional. A concorrência, ela é ainda muito pequena, e existe também um diferencial, o fator humano, né? Então, os professores que dão aula em academias de treinamento funcional são professores que investiram bastante na sua carreira, e eles cobram mais caro por isso, mas eles entregam muito mais qualidade, e estão muito mais preocupados, tá, em sua maioria, em atender bem o seu cliente. Não quer dizer que na carreira de musculação, na academia de musculação, não existe um bom atendimento, mas acaba sendo atendimento em massa. Você não consegue atender bem 500, 700 alunos que passam ali por uma hora na academia. Numa academia de treinamento funcional,
Geralmente funciona com hora marcada, você tem 10, 15, 20 alunos por hora com 2, 3 professores. Então, é como se fosse uma academia e personal dentro de um grupo onde todo mundo anda junto. Então, o atendimento acaba sendo muito mais próximo do cliente e o cliente paga mais por isso. Você oferece mais, você cobra mais por isso. Então, as academias de treinamento funcional, elas são muito mais lucrativas, com um custo muito mais baixo, e eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Então, eu vou compartilhar aqui agora a minha planilha que eu usei com esse cliente. Ó, vocês podem observar que ela começou em janeiro de 2017. Eu vou abrir ela aqui do lado e eu vou acompanhando com vocês também. Deixa eu só ver aqui se tem, o pessoal está ouvindo, se tá, como é que está indo aqui. Acho que está indo tudo certo. Beleza. Bacana, deixa eu ver se tem alguma... Tá certo, então estamos bem aqui. Legal, galera. Então, essa aqui é uma planilha, tá, de planejamento de um estúdio funcional, tá, que a gente fez na forma de DRE, que nada mais é, para quem é das finanças aí, um demonstrativo de resultado de exercício, tá? E eu juntei aqui alguns anos com uma linha do tempo para que vocês conseguissem enxergar a evolução desse cliente. Isso foi uma simulação, tá, que a gente fez ao traçar essa meta para esse cliente, mas que deu muito certo e ficou exatamente como estava aqui. A gente ajustou algumas coisas no meio do caminho, mas exatamente isso. Tá? Então, esse planejamento aqui, por exemplo, ele começou em, olha aqui, a academia seria inaugurada em fevereiro de 2017, tá? Então, a gente acabaria ali a adequação do espaço em janeiro de 2017 e ela teria a inauguração dela em fevereiro. Então, isso é uma planilha simples, que eu quero demonstrar para vocês aqui uma evolução tanto de faturamento quanto de custo. Aqui tem alguns custos em relação a imposto e etc. E depois eu mostro para vocês o lucro em cada mês, tá certo? Então, é bacana você acompanhar isso para que você entenda a proposta dessa aula e eu vou mostrar para você na prática que realmente é um negócio lucrativo. Tá? Então, era uma academia de treinamento funcional. A gente começou aí, claro, né, o mês 0 estava em reforma, estava adequando ali, mas no mês de fevereiro a gente estimou, sendo bem pessimista, que a gente teria 10 alunos no primeiro mês, tá? E foi muito mais que isso, mas a gente considerou esse valor aqui. Então, considerando que você tenha 10 alunos no primeiro mês, se você cobra um valor de R$150, o meu faturamento foi de R$1.500, tá? Pensando nisso, eu tenho também aí uma taxa de imposto, né? Então, essa empresa foi enquadrada, por exemplo, na taxa do Simples Nacional. E ela pagava aí nesse comecinho 8,21% sobre o faturamento. Então, para faturar R$1.500, descontando 8%, né, 8,21%, teve um lucro, teve um custo de R$123 somente de imposto. A gente sabe que o Simples Nacional vai subindo de acordo com o seu faturamento acumulado. Então, pode ver aqui no mês de maio, que já tinha aí uma taxa de 10,26%, só que eu já estava faturando aqui em torno de R$3.750, ou seja, o meu imposto ele subiu junto também, tá? Então, vamos aqui nessa linha primeiro, na linha F, para vocês entenderem aqui onde é que a gente quer chegar, tá? Esse cliente também tinha lá dentro do grupo de coach dele, especialistas em Pilates e Yoga, e ele queria colocar isso como o que a gente chama de upsell, né? Você vai colocar alguns produtos para você vender junto e você aumentar o seu ticket, tá? E essa foi uma estimativa, que ele começasse com 3 alunos, tá? Cobrando cerca de R$80 pelas aulas. Aqui a gente não especificou a frequência, isso seria uma coisa mais deles ali, tá? Tinha um faturamento e também tinha um imposto sobre isso. Então, o bacana é você separar cada modalidade que você oferece na sua academia com um custo separado, tá? Assim você consegue ter noção exata de quanto você está faturando em cada produto, para saber se aquele produto está dando lucro ou não. Se você mistura tudo, você nunca vai conseguir saber se aquela aula está sendo lucrativa ou não para você. Então é importante que você separe. Tá? Esse mesmo cliente introduziu também a aula para criança, também tinha lá um professor que era especialista em treinamento infantil e ele sabia que tinha uma demanda ali também. Tá? E ele também estimou que começaria com 3 alunos no Kids, e geralmente seriam os alunos filhos dos alunos da categoria de treinamento funcional. Tá? E cobraria seus R$100 aí por mês, né, nesse caso. Também tem os impostos aqui. E ele também tinha uma lojinha lá que ele vendia roupa, né? E tinha uma geladeira que vendia algumas coisinhas. A gente colocou como lanchonete, que era vender bebida, vender algum tipo de comida. E também tinha um faturamento aqui. E aí a gente juntou todo esse faturamento, tanto da loja, quanto do yoga, do Pilates, quanto do Kids. E aí a gente tinha uma média de quanto ele estava gastando com imposto, né? E quanto sobrava para ele.
tá certo? Então, aqui, ó, no primeiro mês, o faturamento bruto daquela academia foi de R$ 1.740, algo que não pagava, por exemplo, o aluguel. Então, isso demonstra para a gente duas coisas, que se você não tiver planejamento, não tiver caixa, você vai ficar já com dificuldades logo no primeiro mês, tá? E eu vou explicar através dessa aula que é importante que você tenha caixa para que você consiga suportar os primeiros meses, porque os alunos podem vir no começo ou não, tudo depende do seu trabalho, tá? E se você tiver algum tipo de financiamento, parcelamento, você vai ter dificuldade para poder honrar suas contas, e acontece, né? Academias que mal abriram e tem que fechar porque faltou planejamento para isso. Então, como eu falei no comecinho, planejamento é tudo, né? E aí vamos pensar nisso. Vamos lá. Para a academia existir, funcionar, você tem que investir. Tá? Eu não chamo isso de custo, eu chamo isso de investimento, porque uma vez que você paga, aquele bem é seu e ele não tem um custo de manutenção, né, propriamente dito, para você manter aquilo rodando, como se fosse água ou luz, por exemplo. Então, vamos lá, investimento. Ele investiu ali em áudio. Então, segundo o orçamento que ele tinha feito, baseado no tamanho que ele tinha, ele ia gastar em torno de R$ 2.000 para um sistema de áudio médio, né? Não é nada muito forte, mas tinha ali. O banheiro tinha que ser adequado, né? Para ter também acesso ao deficiente, etc. Um balcão de recepção que ele ia colocar, né? Armário, para poder os alunos colocarem os materiais enquanto forem treinar. Tinha tudo isso. O custo de pintura, o quanto ele gastou ali de identidade visual em relação a adesivo. Ele colocaria também ali um letreiro luminoso com a marca dele, para as pessoas enxergarem de longe que ali é uma academia. Ele também investiu em alarme, né, cerca de segurança, e também foi um investimento maior aqui, que foi investimento em equipamento, tá? Academia de treinamento funcional, olha aqui, ó, entre barra, anilha, kettlebell, bola, algumas coisas, gaiola, esse cliente destinou, investir R$ 40.000 para que eles pudessem, atender a quantidade de alunos que ele esperava, tá? Esses R$ 40.000, ele dividiu aqui em algumas parcelas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, o total de investimento para esse material é de R$ 52.000, considerando esse investimento em equipamento, tá? E também em reforma, pintura. Então, para adequar o espaço, ele gastaria R$ 53.000, tá? Isso aqui é investimento, uma vez pago, é seu, ninguém tira, tá? Claro, alguns materiais também sofrem uma certa depreciação, você vai ter que reinvestir mais para frente, mas nesse planejamento de 3 anos aqui, seria não gastar nada, porque já seria um kit suficiente para atender todos os alunos. E aí tem os custos fixos, né? Que a gente pode falar que são custos que todo mês vão chegar na conta, né? Que é um deles, né? O mais caro de todos, que é o aluguel. Então você tem aí, você pode negociar com o proprietário para ter um custo menor e a gente gasta mais ou menos de acordo com a flexibilidade que esse proprietário te proporciona. Então, por exemplo, o custo de um aluguel em torno de R$ 2.000 e se você conseguir uma carência, né, você acaba pagando aí o primeiro mês para ter um sinal, algo do tipo, uma reserva, né, e você não paga fevereiro e nem março, porque a carência que você conseguiu, você voltaria a pagar em abril, tá? Geralmente, esse valor de carência é negociado sobre o investimento que você faz no imóvel. Não é a proposta dessa aula falar sobre isso, mas existe essa carência, todo mundo sabe disso. E o IPTU, que às vezes fica também por conta do locatário, e aí você vai gastar alguma coisa de escritório, para imprimir contrato, algo do tipo, né? Material de higiene que você tem que deixar nos banheiros, papel higiênico, sabão, algo do tipo. O custo que você tem de limpeza e manutenção, está ligado geralmente a... Você pode colocar um custo de uma faxineira, mais um custo também de material de limpeza, você pode colocar aqui o salário especificado ou não, né? Custo de maquininha de cartão de crédito, custo de despesa financeira e etc. Um aplicativo de gestão, tal. Quanto você gastou de marketing, e quanto você gastaria com a marca, e o quanto você gastaria de operação, né? Então, para elaborar um contrato, quanto custa um contrato se você contratar um advogado? Um contrato bem feito, ele vai custar porque ele tem que ser bem elaborado para proteger a academia de qualquer problema, e tem os custos que a gente chama de custos variáveis, né? Que eu posso chamar de água, luz, a internet é mais ou menos fixa, né? O contador também é fixo, mas o professor, né? Quanto o professor vai ganhar? Geralmente eles ganham por hora aula, então esse custo ele é variável, tá? E tem também os custos de comercialização. Se você tem uma lojinha ou uma geladeira que você vai vender produtos para beber, para comer, algo do tipo, ele tem um custo variável, porque quanto mais você vende, você precisa repor aquele estoque, você pode comprar mais ou menos de alguma coisa. Mas isso é um custo que ele vira lucro se você conseguir vender.
tá? Então, se você pensar, olhar aqui os custos no mês de fevereiro, que foi o mês que a gente abriu aqui a academia para esse cliente, ó, o custo dele já saiu com R$ 7.000 de custo, tá? E eu tenho que considerar que esses R$ 7.000 de custo é custo de operação, é despesa, tá? Eu estou desconsiderando aqui o custo dos investimentos, tá? Se ele tivesse uma grana guardada e pagasse isso aqui à vista, equipamento, pintura, tal, seria outra coisa, né? Ele está pondo dinheiro adiantado. Mas se ele coloca isso como dívida, que também pode ser um caminho, ele vai ter um custo mensal já de partida. Se ele não gastar no começo, ele gasta depois parcelado, né? Existem suas vantagens e suas desvantagens de escolher um ou outro. Aí depende do plano de negócios, que a gente pode falar mais numa aula mais futura. Mas aqui eu estou falando, eu quero mostrar basicamente o quanto lucra uma academia, qual que é o potencial para você lucrar com uma academia. Então, eu tenho um custo aqui de quase R$ 7.000 de parcela de equipamentos que eu fiz, uma simulação, e eu tenho um custo de operação também de R$ 7.000 também de custos fixos e variáveis, mas que não dependem de investimentos. Aqui vai ser por um bom tempo para você manter a academia rodando. Então, no primeiro mês, eu tenho um custo de 13, quase R$ 14.000. Só que vamos lembrar que quanto a gente faturou no primeiro mês? Meu faturamento foi quanto? R$ 1.700. Ou seja, eu estou negativo no meu primeiro mês, R$ 12.200. Tá? Então, eu tive aqui um resultado negativo. Beleza? Mas aí, Wesley, você falou que a academia é lucrativa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso se eu já saio devendo 12 mil? Pois é, existe uma coisa aqui dentro do planejamento que chama giro de caixa, tá? Que é importante que você tenha, segundo a minha recomendação aqui, tá? Baseado na minha experiência com todos os clientes que eu já atendi, que você tem que ter pelo menos 3 meses de caixa, 3 meses de provisão. Esses 3 meses de provisão estão ligados aqui ao quanto você vai gastar nos primeiros meses, né? Quando você vai pagar para você manter a operação, porque em 3 meses, alguma coisa pode acontecer e você tem um caixa de reserva. Esse é um caixa de reserva, tá? Você não deve usar ele para outras funções, a não ser reserva. Se você utilizar ele, logo em seguida você precisa repor para que ele mantenha o seu negócio de pé. E um exemplo em tempos de hoje é o seguinte: quem não tinha caixa de reserva durante a pandemia passou problema aí, né? Não teve grande conforto, tá? Para você não teve como tirar aqui uma coisa que eu percebi agora, eu não tirei a faixinha aqui, talvez esteja dificultando para que vocês enxerguem aqui a planilha. Agora sim, se eu escondi, se falta alguma informação aí, galera, desculpa, eu vou repetir depois, tá? Então, ó, eu tenho que ter um caixa para suportar. Eu sugiro pelo menos 3 meses, tá? Aqui eu coloquei, ó, em torno de 5 meses, porque eu coloquei um caixa de R$ 60.000 para ele, porque a gente não sabia exatamente como seria o retorno naquele mercado. A gente sabia que ia voltar, mas não sabia exatamente o ritmo, então a gente colocou 2 meses de gordura, e esse cliente tinha aí esse dinheiro guardado, então ele ficou tranquilo em relação a isso, e ele preferiu colocar isso em forma de dívida todos os meses, ao invés de colocar todo o dinheiro. Tá? Mas vamos considerar que ele colocasse todo o dinheiro. Então, ele já saiu, ao montar uma academia, ele gastou 60 mil de caixa, que não é gastar, mas deixar lá, né, para o negócio sobreviver, até começar a dar dinheiro, e ele investiu os outros 50 e poucos mil, 52.800 em reforma e adequação do espaço. Então, você pode, nesse caso aqui, ele montou uma academia por pouco mais de R$ 100.000. Se você pensar numa academia de musculação, R$ 100.000, talvez dê aí para você colocar 5 esteiras só. E tem todo o resto de equipamento, com um ticket muito menor. E aí que você começa a entender como o negócio funciona, tá? Então, aqui embaixo eu vou ter todo o investimento inicial, no caso negativo, porque nos primeiros meses, ó, por mais que eu fature mais, o nosso custo ele vai subindo. Ó. Eu tinha 2 meses de carência, no mês de abril eu já não tinha mais carência de aluguel, então o valor já era mais alto aqui também, tá? Em contrapartida, alguns custos que eu tinha parcelado lá em cima começam a acabar, e aí meu custo cai. Então o custo ele é meio flutuante, ó. Se a gente não for muito longe, olha o meu custo aqui para agosto, ó. No mesmo ano, então 7 meses depois, ou 6 meses, né, porque eu abri em fevereiro, nesse caso, eu tinha um custo aqui quase menor, quase metade do que eu tinha no terceiro mês. Ou seja, porque alguns custos já foram sendo quitados aí, tá?
E a parte interessante disso é que o meu faturamento foi subindo. Então vamos lá aqui o mesmo mês, ó, agosto de 2017. Agosto de 2017. Se você olhar aqui, olha aqui que eu tenho aqui. Eu já estaria com 40 alunos, cobrando ainda R$ 150, o meu faturamento seria de 6 mil, o imposto está um pouquinho mais alto, no Pilates, no Yoga já teria aí 21 alunos, no Kids já teria 8 alunos, a lojinha de roupa a gente meio que não estima muita coisa para poder não errar, o faturamento já estava em R$ 7.700, olha aqui, ó, eu saí de 1.740 para R$ 7.700, isso em 6 meses de operação, tá? E aí, se você for na mesma linha, olha aqui os custos de investimento, né? Não é custo, não, o valor de investimento. Você já tinha vários investimentos zerados, ó, o som estava pago, a reforma do banheiro estava pago, os armários estavam todos pagos, o que tinha ficado aqui de custo maior foi os equipamentos, que nesse caso eles acabariam aqui, ó, foi um parcelamento em 12 meses, a última parcela seria janeiro de 2000 e que mês que é esse? Janeiro de 2018, exatamente um ano depois. Tá? Vamos usar esse mês de referência aqui, ó, janeiro de 2018. Vamos lá, onde eu tenho a minha última parcela aqui estão os custos, e vamos lá, vamos observar uma coisa interessante aqui. Repare que aqui embaixo, ó, eu tenho o resultado do meu mês, certo? E aqui eu tenho o resultado acumulado. Então imagina que se todo mês eu estou tendo caixa negativo, o meu prejuízo está aumentando. E só que o meu faturamento vai subir e o meu investimento vai diminuir, porque eu acabo de pagar as minhas contas. E de onde veio esse dinheiro? Veio daquele meu caixa que eu provisionei lá, que nesse caso te usou 5 meses. Olha uma coisa interessante, tem uma coisa dentro do plano de negócio, dentro dos negócios, chama break-even. Esse break-even é quando tem o ponto de equilíbrio, quando você para de gastar dinheiro e o próprio negócio começa a se sustentar. É o que acontece aqui nesse caso, e é exatamente o que aconteceu com esse nosso cliente. Então vamos ver, ó, na coluna O, vamos ver aqui na coluna O, que mês que é isso? Novembro de 2017. No mesmo ano, eu abri aqui, ó, fevereiro de 2017 eu inaugurei, em novembro daquele ano, naquele mesmo ano, eu já estava zerando as contas, ou seja, o que entrava já pagava as contas e sobrava, no primeiro mês sobrou R$ 700, tá? E quando isso aconteceu, meu cliente me ligou muito feliz aqui, cara, deu super certo, bacana, deu certo, bacana. E a partir desse ponto que o dinheiro começa a sobrar, a sua dívida, né, que é uma dívida que você mesmo fez com você, porque você colocou um caixa, começa a diminuir, porque o resultado começa a acumular, então começa a ficar menos negativo, começa a ficar positivo. Só que é uma coisa mais lenta, né? No primeiro mês sobrou 700, no segundo mês sobrou 1.300, no outro mês quase 2.000, e vai acumulando, porque o seu custo vai diminuindo e o seu faturamento vai aumentando. Claro? Alguns custos sobem junto, então você vai gastar um pouco mais de água, um pouco mais de luz, você vai ter mais custo com o professor, mas isso é algo infinitamente menor do seu faturamento. Tá? Então a gente pode brincar aqui e mostrar alguns números. Olha aqui, ó, vamos passar aqui, ó. Vamos ver. Olha que interessante. Vamos pegar aqui a nossa coluna AA. Na coluna AA, nesse período aqui, eu já tinha pago todo o caixa de segurança que eu tinha usado, todo o caixa negativo que eu acumulei no começo foi pago aqui. E olha aqui o faturamento desse mês AA, R$ 9.400. Faturamento. Tá? No caso aqui é lucro, tá? Não é faturamento, faturamento é maior. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é lucro líquido, o quanto sobrou no bolso. Então vamos lá, ó. O quanto sobrou no bolso nesse mês AA. Vamos ver aqui. Ó, o faturamento nesse mês, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, e o personal também confunde, olha aqui, o faturamento da academia em novembro de 2018, ou seja, exatamente um ano depois que a academia começou a pagar as próprias contas, sem ter que colocar dinheiro, era de R$ 20.000. R$ 20.000 é quanto você ganha? Não, R$ 20.000 é quanto você fatura. Tá? O lucro está ligado ao quanto sobrou depois que você gastou. E olha aqui, o ticket já tinha aumentado um pouquinho, eles mexeram um pouco no ticket, teve um ajuste de GPM e tal. Olha o quanto paga de imposto, então tem todos os custos menos o que você fatura. E olha aqui, esse cliente estava aqui um ano e meio depois de ter aberto, ele estava com 115, só fechar a janela aqui, 115 alunos, 115 alunos, cobrando R$ 170, com faturamento de praticamente R$ 20.000. E para isso sobrou quanto para ele? E para isso sobrou para ele em torno de R$ 9.000.
A mágica está aqui, ó, quando você quando você pagou todo o seu investimento negativo. Então, vamos lá, ó, no mês seguinte já sobrou 10 mil, e agora esses 10 mil vão compor o que tinha sobrado no mês anterior. E você vai jogando esses valores para frente. Repara que o custo permanece praticamente fixo durante a sua escalada. Não mexe muito. Ou seja, uma academia, para te dar dinheiro, ela tem que ter pouco ou muitos alunos. Muitos alunos. A academia que é lucrativa é uma academia que te dá, que tem muitos alunos, tá? Então, uma academia, ela é lucrativa de novo, com muitos alunos, porque o custo é basicamente o mesmo, para você atender 10, o outro atender 100. O que vai variar mais é alguns custos de professor e etc., mas é o melhor caminho. Repara aqui nesse valor, ó, 30% do meu faturamento é o meu custo. Ou seja, olha o quanto eu estou lucrando líquido, olha aqui, 25 mil. Então, que data que é essa aqui? Isso aqui são dados reais, tá, galera? A gente bateu depois com o cliente lá e bateu certinho. Em janeiro de 2020, no final do ano, no começo do ano passado, isso foi antes da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia realmente atrapalhou bastante algumas academias, mas para quem tinha caixa, passou por ela tranquilamente e está recomeçando. Não foi uma coisa simplesmente das academias. Ah, montar academia não é bom? Ah, então se for assim, qualquer negócio que sofreu na pandemia não é bom. Não é isso, é uma situação que nós estamos passando e que vai passar depois e você vai voltar. E como eu falei, as pessoas, depois que a pandemia passar ou amenizar, vão buscar as academias porque elas entenderam que saúde, para você fugir de qualquer doença, você tem que ter saúde. Então, isso eu não tenho dúvida que 2021 vai ser o melhor dos últimos anos aí que a gente viveu dentro do fitness. Esse ano é o ano de mudança. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no mês 36, ou seja, são 3 anos após a abertura da academia. Esse cliente tinha né, nessa fase 195 alunos, cobrando R$200. Ele aumentou R$50 só do dia que ele abriu até os 3 anos depois. É um pequeno ajuste. E olha o faturamento dele aqui, ó, R$39 mil. Tá? E eu vou tirar todos os custos, porque não tem jeito, você tem que pagar todas as contas mesmo, tem que pagar imposto, para você dormir tranquilo. O aluguel também teve reajuste, tem vários custos que foram subindo, custo de professor, etc. Mas olha aqui o quanto ele lucrou, R$25 mil. Isso é lucro, olha o lucro dele acumulado, R$274 mil acumulado. No primeiro ano, basicamente, ele empatou. O que ele pôs de caixa, ele pagou de volta. Agora, nesse ano aqui, no final desse ano, ele já tinha R$274 mil. Se ele quisesse, ele podia montar mais 2 academias. Outra, digo mais, se ele quisesse, ele poderia ter montado uma academia, olha aqui a data, vamos pegar essa coluna aqui, ó. Ele poderia montar outra academia exatamente agora ele tinha montado, em maio de 2019. Então, é basicamente isso. Você pode observar que quem monta uma academia, algo em torno de 1 ano, 2 anos depois, se faz o planejamento direitinho, consegue montar a segunda. É bem comum. Logo depois de 2 anos, você vê a academia se movimentando para montar alguma coisa, para expandir, ou para reformar. Por quê? Porque entra realmente bastante dinheiro. Tá? E no mesmo ano, ó, se ela esperasse um pouco mais, ela poderia montar 2 academias ao mesmo tempo. Ou ampliar a própria academia para atender mais gente. Aí depende muito do seu plano de negócio. Tá certo? Então, a gente consegue ver aqui com esse plano de negócio que a academia realmente é muito lucrativa, tá? Se você pode fazer essa lição de casa também, tentando simular algumas coisas. A academia de treinamento funcional é o caminho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar melhor sobre isso. Aí, legal. Então, a gente consegue ver que montar a academia realmente é um negócio muito lucrativo dentro do fitness. Existe uma demanda reprimida, existem muitas pessoas que precisam de academia, só não encontraram a sua academia ainda. E você precisa fazer a lição de casa. E para isso existe um guia, existe como planejar, e etc. Algo que a gente vai falar nas próximas lives, que eu vou ensinar para vocês um pouco do passo a passo de como você pode ter uma academia de sucesso. Né? Você pode tentar fazer sozinho também, só que o custo do seu tempo e a chance de você errar, claro que vai ser algo maior, e isso pode te frustrar de alguma forma nessa trajetória. Tá? Então é sempre bom você ter um guia e recorrer a quem já chegou lá, saber como chegou lá, qual foi o caminho, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, para que você tenha sucesso. Tá certo, galera? Obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado dessa aula,
estou aberto aí a dúvidas, perguntas, qualquer coisa do tipo, você pode mandar para a gente aqui, via Instagram mesmo, via Facebook, via YouTube, e isso também pode servir como referência para outras lives aí nas próximas semanas, tá? Abraço para vocês, a gente se vê em breve. Continua seguindo aí o canal, se inscreve, indica para os seus amigos e vamos aí mudar a mentalidade dos professores de educação física e ensinar que eles devem investir, né, e devem empreender para que eles consigam realmente ter lucratividade e ter qualidade de vida, que é uma coisa que a gente entrega muito quando é personal e recebe pouco também. Beleza? Valeu, abraço a todos, tudo de bom, até mais.